que você está fazendo agora? Copiando? Só comentar. Boa noite, gente. Nós estamos aqui só nos preparando para começar daqui a pouquinho. Não, já começou a entrar muita gente aí, ó. Boa noite. Boa noite, gente. Esperar só mais um instantezinho aqui e a gente começa. 19 horas. Boa noite. Meu nome é Suelena Moraes, e eu trabalho com a arquitetura da área de saúde desde 95. E eu convidei o Marcelo para fazer essa live comigo, e a gente está aqui um do lado do outro. Eu estou saindo do vídeo. Que aqui a gente fez, nós estamos juntos, nós não estamos saindo do nosso isolamento não, gente, a gente é casado, tá? Eu convidei o Marcelo para conversar comigo, porque ele tem um conhecimento muito grande de neurociência, ele é engenheiro civil, ele é psicólogo, e no escritório, o escritório que a gente tem, né, que nós somos sócios, é Ambiente Amigo, nós trabalhamos com arquitetura estratégica para a área de saúde, para clínicas, hospitais, consultórios. E por que estratégica? Porque a arquitetura, ela tem que atingir um objetivo, ela tem que ir em direção a um objetivo. E esses objetivos, eles são embasados em muito da neurociência, da neuroarquitetura. Então, eu adoro estudar neuroarquitetura, semiótica, ciência do comportamento, psicologia, antropologia, tanto que eu estou fazendo agora o curso de psicologia. Marcelo já é formado. E por que eu chamei o Marcelo para essa conversa e por que a gente está aqui, nós estamos na nossa casa conversando com vocês? Porque ele embasa muito do que a gente faz na arquitetura e eu gostaria que ele explicasse isso para a gente. Ao longo dos anos, já são praticamente 30 anos juntos, né, Marcelo? 30 anos juntos. Aí, 24 31. Horas por dia, conversando a respeito desse assunto? 24 é meio exagero, né? Porque a gente dorme também. A gente dorme um pouquinho de vez em quando. Mas a gente conversa muito e nós dois juntos já atendemos mais de 6.500 consultorias de clientes, de donos de clínicas, de médicos, de dentistas, eu atendo veterinários também, que eles chegam com um problema e nós temos que propor uma solução. Então essas soluções nós vamos propondo ao longo do tempo e o Marcelo, até por uma questão de um perfil super analítico que ele tem, né, paixão pela neurociência, um perfil muito analítico, ele começou a pesquisar tudo isso em profundidade há mais de 20 anos. Eu vou deixar que ele explique mais o currículo dele, né, mas só uma apresentação de por que eu o convidei e por que é interessante essa questão da arquitetura estratégica. Você vai usar conceitos de neuroarquitetura, de semiótica, de tudo isso que eu falei e de neurociência para chegar num objetivo. E eu queria que o Marcelo explicasse um pouquinho do seu currículo, né, como é que a gente chegou nisso que a gente faz junto. Bem, eu trabalhei muito tempo com construção civil, na parte de engenharia. E a coisa de uns 20 anos mais ou menos, eu fui convidado para trabalhar com essa área de marketing, parte de serviços para profissionais de área de saúde. E fui convidado para fazer consultorias para essas pessoas, porque elas tinham dificuldade na área administrativa, na parte gerencial, coisas que as pessoas não aprendem na faculdade. E a partir daí eu comecei a fazer consultorias nessa área. Mas eu comecei a perceber que as pessoas, algumas tinham mais sucesso do que outras e elas se comportavam de forma diferente. E por conta disso elas tinham também resultados muito diferentes. E o que eu percebi é que aqueles clientes aqueles meus clientes que faziam os clientes deles se sentirem melhor, eles tinham mais resultado. Então aquilo me deixava intrigado, o que acontece na mente daquele cliente que torna aquele cliente um comprador? O que faz com que o cliente aceite orçamentos, às vezes, bem altos? O que faz essa diferença? O que está acontecendo com essas pessoas? E foi aí que eu comecei a estudar
O interessante é que, enquanto o Marcelo estava indo por esse caminho de entender a mente do cliente, de por que o cliente tomava essas decisões, eu estava indo por um outro caminho, que eles eram paralelos, né, mas eles se complementam muito, de entender por que uma cor gera um efeito, por que uma forma gera um efeito, e ir conversando, e a gente gosta muito de estudar, né? Então eu começava a estudar, me aprofundar no assunto, ia discutir com ele falava, olha, isso tem a ver, por exemplo, com a ocitocina, depois eu vou querer que ele fale aqui a respeito, né, que ele aprofunde, mas e muitos clientes desses, mais de 6.000 clientes, né, mais de 6.500 que nós dois juntos atendemos, eles nos deixaram testar no sentido de, vamos colocar esse elemento novo na sua arquitetura, na sua decoração, e vamos ver que resultado que tem, porque a gente tinha uma teoria, né, a teoria que estava embasada, mas nós precisamos dos nossos clientes que nos ajudaram a ir descobrindo aos poucos detalhes. Por exemplo, uma foto da família do profissional, né, do dentista, do médico, lá na sala dele de primeiro atendimento. A gente foi conversando muito para entender por que isso funcionava e como que isso funcionava. Depois eu vou querer que você explique. Mas um detalhe que eu acho bastante interessante frisar e que serve, né? Por exemplo, essa live aqui, aí me perguntaram, é para arquiteto, é para psicólogo, é para dentista, é para médico, é para todo mundo. Porque se você entender a lógica do funcionamento da cabeça das pessoas, você tem resultado em todas as áreas. Então é mais ou menos o seguinte, se você faz com que uma pessoa se sinta bem, essa pessoa vai gostar de você. Se você faz com que essa pessoa se sinta mal, essa pessoa não vai gostar de você. Então eu queria até que você explicasse isso, né? Por que isso acontece, e depois a gente volta lá para a arquitetura para explicar como que a gente monta um cenário, e aí tem que explicar a palavra cenário, porque de vez em quando as pessoas entendem que cenário é teatro, é fingimento. Cenário só no sentido de arquitetura, tá? Um cenário de montar um espaço. Depois a gente pega esse conceito que você vai explicar e volta lá para o cenário da arquitetura. Comigo? Exato. É assim que a gente conversa, tá, gente? A gente conversa traçando aqui na conversa do outro, mas vai. Bem, a gente começou a fazer muita consultoria. A Soriana tem mais de 4.000 consultorias, né? Eu devo ter aí umas 2.000 consultorias, mais ou menos. E nessas consultorias a gente aprende muito, porque o cliente traz problemas que ele tem que resolver, problemas que ele já resolveu, às vezes de forma muito criativa, que a gente aprende como foi que resolveu. E à medida que a gente vai fazendo cada consultoria, a gente vai aprendendo. E hoje a gente, com uma bagagem... Os problemas se repetem, né? Os problemas se repetem. De vez em quando a pessoa chega com um problema, aí você, é claro que você vai escutar a pessoa contando o que aconteceu, porque é claro que cada um pode ter alguma coisinha diferente, mas quando ela começa a contar, a gente já pensa assim, é aquele problema. Mas é como a anamnese de vocês. É a mesma coisa dos médicos e dos dentistas. Olham de cara, já sabem qual é o problema, a pessoa nem precisava ficar explicando tanto, né? Então, a gente começou a perceber, eu trabalhava orientando as pessoas em área administrativa e área em como conquistar mais clientes. E algumas coisas que eu percebia que essas pessoas faziam seriam melhor feitas se a arquitetura ajudasse. Então aí é que começamos a discutir o que seria possível fazer na arquitetura para criar um ambiente mais propício, um cenário mais propício para que os conceitos de abordagem, de persuasão, eles fossem conseguidos nesse ambiente, né? Uhum. Então, uma das coisas básicas para vocês entenderem. Primeiro, todo mundo gosta de falar sobre coisas que as deixem felizes. As pessoas gostam de falar de coisas que façam se sentir bem. E, do contrário, também as pessoas não gostam de assuntos que as façam se sentir mal. E o detalhe interessante é que todas as vezes que você faz uma pessoa se sentir bem, faz uma pessoa se sentir feliz na sua frente, ela tem uma liberação de um hormônio bem interessante, que é a ocitocina. Eu acredito que vocês todos já tenham ouvido falar sobre a ocitocina de uma maneira ou de outra, como hormônio do abraço, como hormônio da felicidade, hormônio da desinibição, hormônio do amor romântico, o hormônio da paixão, de mãe, hormônio de amor de mãe. De mãe, amor de mãe.
é hormônio conhecido para um monte de coisa. Por quê? Porque ele está envolvido em tudo isso. E aí o que está por trás de todo esse processo, onde você tem que conquistar o cliente, que quanto mais você conquistar o cliente, mais ele vai ter credibilidade no seu trabalho, mais ele vai confiar em você. E quanto mais ele se sentir feliz na sua clínica, no seu lugar, na conversa com você, mais ocitocina ele vai liberar. E a ocitocina, junto com outros hormônios, é que faz toda essa mágica, em que faz com que as pessoas criem apego. A gente até fala. Por exemplo, assim, a questão do apego de amor de mãe, né? A questão é, essa decoração vai inundar o cérebro do cliente de ocitocina? Porque se a resposta for não, está errado, né? Então, puxando para a arquitetura, essa situação aí. No nosso escritório, a gente só trabalha com projetos de área de saúde. Então, tem clientes que gostam tanto da clínica deles, que isso aconteceu já várias vezes, que pedem que a gente faça o projeto da casa deles. E eu falo, eu não sei fazer casa, não sei mesmo, né? Não vou fazer isso com o meu cliente, né? Porque eu não sei fazer casa. Mas quando o projeto dá muito certo, o cliente final, ele se sente tão bem e ele fala, eu me sinto como se estivesse em casa. Eu me sinto dentro dessa clínica como se eu estivesse em casa. Ele quer copiar detalhes da clínica para levar para casa dele. Então, independente, né, até a gente está montando um curso para arquitetos, para formar arquitetos, para que os arquitetos entendam isso. Não é só na clínica que isso é necessário uma casa também. A casa, ela tem que ser, a casa de João não pode ser a mesma casa de Pedro. Não pode ser, o arquiteto tem um estilo e repete esse estilo. Não é assim que as coisas devem funcionar. A arquitetura, ela passa uma sensação. A arquitetura, ela estimula hormônios no corpo da pessoa através do visual. Inclusive, e os hormônios mudam o comportamento. Mudam o comportamento. Mudando o comportamento, a pessoa pode se sentir melhor ou pior em função também do ambiente. Então, não é só uma questão de fazer uma arquitetura bonita. A arquitetura tem que ser adequada ao perfil de quem vai, no caso das clínicas, ao perfil do público que vai ser atendido. E no caso de casas, de hotéis, né, de outros tipos de construções, elas têm que ser adequadas para quem vai usar, no caso de uma casa, daquela família que vai estar lá. O que eu gosto muito que você fala, e eu estava falando aqui, é da questão da imagem, que a gente sempre fala o seguinte, como é que eu vou fazer uma clínica que deixe a pessoa se sentir em casa? Como é que eu vou fazer com que eu chegue lá nesses hormônios que a pessoa precisa, né, inundar o cérebro para fazer que ela fique melhor dentro da clínica? Eu vou buscar a casa dela, de onde que ela mora. Eu não vou questionar se ela é super simples e mora numa casa simples, ou se ela é super sofisticada e mora numa casa luxuosa. Eu não vou questionar a beleza que para ela é beleza. Então, nós vamos fazer de acordo com o perfil. Tipo, é uma clínica simples para uma pessoa simples. E é uma clínica mais sofisticada para uma pessoa mais sofisticada. Agora, um detalhe que eu achei muito gostoso, que eu vou chegar nele, vou chegar nele, que a gente vai transando assim, tricotando. Um dia eu falei essas conversas, né? Imagina, com essas consultorias todas. Aí tem um cliente que joga um problema para a gente, joga um problema para mim, eu estou com uma certa dificuldade para resolver esse problema, eu vou discutir com o Marcelo, vou discutir com a minha equipe, inclusive a minha equipe está aqui participando da live, se tiver alguma pergunta, elas vão responder. Eu tenho aqui a minha querida estagiária, que é a minha filha que está fazendo arquitetura, que também está aqui, ela é o meu staff que vai nos ajudar, né? Porque, olha só, meu celular está ali, né? O celular do Marcelo está aqui, que eu estou acompanhando então, as coisas. Mas no meio de uma dessas conversas, eu comentei com o Marcelo o seguinte, e para a gente tudo é motivo para sair pesquisando, né? Eu comentei com o Marcelo o seguinte, se fizesse uma casa parecida com a minha, quer dizer, uma clínica parecida com a minha casa, eu ia me sentir muito bem nela, porque já seriam elementos conhecidos, seriam coisas que eu não preciso prestar tanta atenção assim para me preocupar, porque indo numa clínica eu já estou mal, porque eu estou doente, ou acompanhando alguém que está doente, ou até um pet que não está muito bem, né? Mas aí veio uma coisa que eu comentei, que foi muito interessante. Eu falei, se parecesse com a casa da minha avó, você lembra disso? Se parecesse com a casa da minha avó, que é muito mais simples do que a casa que eu tenho hoje, mas era um jardim de margaridas, umas coisas que me remetem a uma situação tão gostosa,
Eu sempre lembro daquele filme Ratatouille, não sei se vocês já viram, que quando aquele chefe, que é todo chato, né, ele é todo crítico, e ele chega num lugar com cheirinho de sopa, e ele logo pensa na mamãe. Então eu perguntei para o Marcelo, falei, gente, que coisa interessante, olha só, se remete à minha casa, ou se remete a um local que eu gosto demais, que me traz prazer, isso vai dar certo. Aí nós começamos a pesquisar e, por favor, explique. Por quê? A questão é o seguinte, como eu estava falando que algumas clínicas tinham mais resultado que outras. E as clínicas, quando tinham arquitetura mais adequada ao público que atendia, as pessoas se sentiam melhor ali dentro, mais felizes. E isso daí havia uma correlação. Essa correlação é que foi chamando a atenção da gente. E quando eu comecei a perceber tantas coisas que se repetiam, eu fiquei intrigado com aquilo e pensei assim, o que acontece? O que acontece lá na cabeça da pessoa que faz com que ela se comporte dessa maneira? Então eu fui atrás de pesquisa, de entender um pouco mais. Foi quando eu tive o contato com a programação neurolinguística, já tem quase uns 20 anos isso. Aí fui entender sobre programação neurolinguística e entender o que acontece na cabeça da pessoa quando ela está diante de uma coisa dessa. Por exemplo, que são as âncoras, né? Vou te explicar o que é âncora, não é isso? É bom. Bom, as porque âncoras, a âncora vai poder explicar todo o resto. As âncoras são associações. Por exemplo, é muito provável que quando de repente você sente um cheirinho de um bolo e aí você se lembra tipo da casa da sua mãe ou da casa da sua avó, um cheirinho que lembra alguma coisa da sua história. Ou uma música que você ouvia. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse cheirinho ou qualquer outra coisa pode remeter a uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Isso. Ou um som, uma música que você ouvia quando estava muito apaixonado, apaixonada, por volta aí da adolescência, é muito comum que você depois ouve essa música, ela causa uma sensação muito boa. Então, essas associações, na programação neurolinguística, nós chamamos de âncoras. São aquelas coisas, aquela memória que de repente vem para você e você é remetido a um monte de lembranças. Por exemplo, se você lembra daquele cheiro do bolo da casa da avó, provavelmente você entra naquele mundo de novo. Você vai lembrar dos detalhes do piso, da casa da avó, do quintal, de detalhes que estão associados àquilo ali. Então você cria uma fisiologia de uma sensação agradável. Então quando você cria um ambiente adequado ao público-alvo, se é um público simples, uma coisa simples, mas que seja agradável esse público, você faz com que essa pessoa se sinta acolhida, se sinta bem, se sinta segura. Interessante que essa mudança de fisiologia... É aí que a pessoa muda a fisiologia e passa a se sentir segura. Primeira coisa que você tem que fazer com o seu cliente, fazer com que o cliente se sinta seguro no seu espaço. E a mudança de fisiologia, muitas vezes, dá pra gente... Muda o comportamento do cliente. Porque dá pra gente perceber. A pessoa entra num local que fez bem para ela, que tem os elementos que fazem essa busca, esse resgate, e ela muda, ela dá aquela, gente, que gostoso isso aqui. E muitas vezes ela não sabe explicar por quê. E pode ser qualquer coisa, pode ser uma imagem, pode ser um cheiro, né? Tem uma clínica de uma cliente minha que ela falava assim que as pessoas passavam na rua, aí o fato de abrir a porta naquela hora vinha aquele cheirinho gostoso, que as pessoas perguntam, nossa, que cheiro bom é esse? Cheiro de limpeza. Quer dizer, remete a uma sensação de limpeza. Agora, né? O cheiro de limpeza, aí vem a história de novo. Você tem que entender por que eu estou fazendo psicologia. Eu vou falar aqui, mas os meus colegas, se estiverem me assistindo, eles vão saber que não é mentira, é um pouquinho de dúvida ainda. Tá? Porque eu sou psicólogo. Não. É porque eu sempre falei o seguinte, estou fazendo psicologia não para ser psicóloga. Não é isso que eu sempre falei? Para usar no meu trabalho. Só que eu estou tão encantada com a psicologia que, sabe, aquela coisa assim, gente, será que não dá pelo menos um dia da semana para doar o tempo e atender plantão em algum lugar? Mas eu também fui fazer psicologia por conta do meu trabalho. Pois é. Mas fiquei encantado com o curso, é fantástico. Não tem como. Muito bacana a psicologia. É fato, né? Se tiver arquiteto assistindo, não tem como um arquiteto projetar sem conhecer o ser que vai habitar aquele espaço. Que seja qualquer espaço, sabe? Que seja um chalezinho na montanha. Só o fato de ser um chalezinho na montanha já determina um tipo de cliente.
Então não tem como você fazer com que a pessoa se molde ao espaço, não tem jeito. Então você tem que conhecer a pessoa para fazer, né? Então na hora de projetar, a primeira coisa, nós vamos ter que conhecer a pessoa que vai habitar aquele espaço, né? Que seja uma casa, que seja uma clínica. Nas clínicas, é claro que a gente vai ter que pegar por amostragem e a gente vai tentar fazer o máximo. Qual a cadeira que nós vamos colocar lá? Uma cadeira que o cliente colocaria na casa dele. Só que eu queria que você explicasse a que eu acho demais, né? Eu já escutei, gente, essas coisas. Cadeira? Não, a cadeira você explica depois. A cadeira é outro assunto. São assuntos que eu já escutei várias vezes, mas eu gosto muito, então é por isso que a gente fica conversando quase às 24 horas. Sobre a imagem formada no cérebro. A imagem que é formada no cérebro e o que a pessoa vê, o que ela imagina, eu queria que você explicasse. Sim. Por exemplo, a imagem que você vê do seu filho, de amigo, seu namorado, namorada, essa imagem ela é captada pela sua retina, transforma em impulsos de neurônios, né? Impulsos que vão ativar determinados neurônios. Esses neurônios, captando a imagem dessa pessoa, eles vão estabelecer um padrão e vai fazer uma regulação, de que aquela pessoa, que é, digamos, a sua filha, ou seja lá quem for, ela tem uma história. Então você associa tudo isso a esses neurônios que estão reconhecendo aquela pessoa. Agora, esses neurônios que estão ativos estão lá no córtex visual, na parte do córtex visual primário. Então esses neurônios são ativos. Quando você volta a ver aquela mesma pessoa, basicamente os mesmos neurônios são ativos de novo. São os mesmos neurônios que são ativos. Mas quando você, num determinado momento, está longe daquela pessoa e se lembra dela, você também gera essa imagem automaticamente no mesmo córtex visual. Então é como se fosse o cérebro econômico. Tanto você está vendo uma imagem real, ela é captada, ela é gerenciada pelos neurônios do córtex visual, quanto você imaginando a imagem. Então as duas são formadas na mesma área do cérebro. E geram o mesmo sentimento. Então para o cérebro não faz diferença se é real ou se é imaginário. Então as pessoas que têm fobia de alguma coisa, então quando ela imagina o objeto fóbico, ela vai ter a sensação de estar diante do objeto fóbico. Porque o sistema límbico ele não vai reconhecer se você está realmente diante do objeto fóbico, que seja um rato, barata, alguma coisa, ou de uma coisa alta, ou se você está lembrando daquilo. Então as pessoas podem entrar em crise fóbica simplesmente ao se lembrar do objeto fóbico. Um detalhe que a gente tem que vai ativar lá o sistema límbico. Mas, aí só para completar, mas o sistema límbico vai ser atuado também quando você se lembra da sua filha, do seu filho. Se você gosta muito do seu menino, da sua menina, você vai gerar a imagem e essa imagem vai atuar no sistema límbico e vai gerar na pessoa a mesma sensação de que se estivesse diante do filho ou da filha. Pois é. E aí... Que é uma sensação muito boa. Só que tem uma coisa. Naquele momento que ela está gerando a imagem do filho, da filha, lá naquele córtex visual, quem é que está sendo também processado no mesmo lugar? Qualquer coisa que a pessoa estiver vendo neste momento vai ficar colado como se fosse uma âncora. Isso, uma associação. Então, as associações são criadas assim. Se eu consigo fazer com que você ponha na sua mente a imagem de uma pessoa que você gosta muito. Ou o sentimento de estar na casa da sua avó que você gosta. Ou um lugar de paz. Exato. Sentimento de paz, de tranquilidade, sentimento de força, sentimento de qualquer sentimento. De preferência é bom, né? Porque se você gerar um sentimento negativo na pessoa, vai acessar o sistema límbico e vai detonar o seu atendimento. Marcelo, você vai ter um módulo no curso. Vai ter. Então, olha só. Vamos puxar para a arquitetura de novo. Tá. A pessoa que vai, e vou puxar para a arquitetura, porque a gente está falando de arquitetura estratégica para consultórios e clínicas, né? Isso. Então, eu vou puxar para o trabalho que a gente faz. Aí eu já vou pegar o gancho, porque esse princípio a gente começou a perceber com algumas pessoas, por exemplo, nas consultorias todas que a gente já fez, muitos clientes que eu atendi lá na clínica dele, né?
Alguns tinham imagens de fotografias, né? De filhos, de cachorro de estimação, de gato, de imagens de uma viagem que fez, uma coisa Fotos, assim. né? Fotos. Fotos. E o que eu percebi era muito comum que os clientes perguntavam a respeito daquelas fotos. E aquilo ali dava uma conversa muito boa. Eu pensei assim, por que isso traz essa sensação tão boa? E aí é que vai cruzando com isso. A gente começou a repetir. Então, isso deu certo, vamos repetir e vamos ver se isso dá certo sempre. E aí vamos descobrir por que dá certo. Isso. Aí, o que Mas deixa eu só explicar um detalhe. Sim. Só um detalhe. É que, gente, vocês não entendem, né? Lá no escritório, de vez em quando, é tanta gente falando junto, e isso é gostoso, porque é tipo um brainstorm. Né? Mas só um detalhe. Vou lá para a clínica, porque eu acho muito importante. A pessoa que vai ao shopping, na maioria das vezes, né? Pode ser que a pessoa esteja indo ao shopping, mas ela está com, sei lá, dor de dente, dor de cabeça. Ela pode ter ido ao shopping até para tentar melhorar. Mas na maioria das vezes, a pessoa que vai ao shopping ou que vai tomar um sorvete, ela está bem naquele momento ali. E a maioria das pessoas que vão a uma clínica, seja ela clínica médica, odontológica, veterinária, está preocupada com alguma coisa. Ela está sentindo uma dor. Ela está preocupada com o acompanhante. Quer dizer, em termos de fisiologia dela, se a gente for pensar, ela já está para baixo. Ela está para baixo. Então, a tendência é o quê? Ela vê tudo com olhos mais críticos. Por quê? Porque ela não está se sentindo bem, tudo que ela vê, né, fazendo agora, a associação contrária. Deixa eu explicar isso aí, como acontece. Então, fala. Bom, todas as vezes que você está no humor neutro, você é capaz de avaliar tanto situação de benefícios quanto de riscos, tá? Então você pode, entra no espaço, você pode ver alguma coisa que representa risco e pode ver alguma coisa que representa um bem-estar, um benefício, né? Agora, se você muda o seu humor, você passa para uma postura crítica. Quando você passa para a postura crítica, você começa uma situação de estresse. E no estresse, o seu corpo muda completamente. É uma descarga hormonal fantástica. Muda a fisiologia todinha. Que muda porque você começa a entrar no estado de alerta, lá da nossa herança, né? Primitiva. Da evolução primitiva. Que você consegue com o vermelho, né? Com a parede vermelha, você consegue isso, levar a pessoa para essa fisiologia aí. Você leva a pessoa para um estado de alerta. No alerta, o que a pessoa tem que avaliar? As possibilidades que podem acontecer de ruim para ela. Aí, nesse caso, se você consegue mudar o humor da pessoa para pior, essa pessoa passa a ser crítica. Ela vai ver tudo que tem de errado no seu estabelecimento. Então, aí algumas pessoas falam assim, essa coisa aí, mas cliente não fica olhando para isso não. Né? Mas ninguém fica olhando para o teto não. Ninguém fica olhando essas coisas no chão. Não é bem assim não, viu? Isso é fantástico, porque o inconsciente capta tudo isso. Porque é da evolução, a pessoa tem que perceber, porque é então, um risco. O que você vê que está no seu foco, a parte consciente sua, é uma área pequena da visão que você tem. Mas o seu inconsciente, ele está verificando tudo e avaliando se aquilo ali tem alguma coisa que representa risco. Agora, se tiver alguma coisa, uma trinca, se tiver uma coisa suja em algum lugar do seu estabelecimento, o inconsciente vai chamar a atenção e a pessoa então vai ver aquilo. É mais ou menos assim. Se você está procurando comprar uma impressora, o seu inconsciente fica atento, ele quer uma impressora. E todo lugar que você abrir, que tiver uma impressora, vai te chamar a atenção. Mulher vai entender isso muito, mas se a sua mulher ficar grávida, ela começa a ver um punhado de grávidas que ela não tinha visto antes. Abre uma revista, tem lá anúncio de caneta, anúncio de carro, mas você precisa de uma impressora. Você vai ver a impressora, mas não vê o carro e nem a caneta. Porque é seletivo isso. Agora, se você deixa o cliente entrar em estresse na sua clínica, ele passa a ser completamente crítico. E aí agora, as coisas ficam... entrar em estresse, ele já chega estressado. Aí você tem que tirar. Então, você tem que tirar ele do estresse. Se ele chega estressado, por quê? É o que eu falo sempre nas aulas. Eu dou aula no curso do Caproni e no curso do Gioso, para médicos, dentistas e para veterinários. Nós somos consultores. O Marcelo é consultor do grupo Caproni também. Então, eu sempre falo lá o seguinte, se o cliente chega estressado, e ele pode chegar estressado numa clínica de cirurgia plástica, que as pessoas sempre falam nas aulas, né? Mas na cirurgia plástica ele não chega estressado.
Aí eu faço uma brincadeira, eu falo o seguinte, mas olha, de repente ele está com um desconforto psicológico tão grande, porque ele não aceita o nariz que ele tem. Se ele aceitasse, ele estaria bem, não é? Então, mesmo numa clínica de cirurgia plástica, a pessoa chega lá com o humor para baixo. Então, a arquitetura também, ela tem essa função de elevar, de tirar a pessoa da fisiologia e mudar para outra. Todas as vezes que eu faço um treinamento em um cliente para ter alto desempenho em venda, que é o trabalho que eu faço, consultoria, eu preciso que o espaço da pessoa esteja adequado, porque o primeiro contato que o cliente tem é com esse espaço. Esse espaço é capaz de mudar o humor da pessoa. Se o espaço é aconchegante, a pessoa não entra naquele ramo de crítica, pro lado da crítica, ele vai ver só os benefícios que tem ali. Assim fica muito mais fácil atender o cliente e convencer. E foi a partir daí que eu comecei a fazer as orientações, já vem de muito tempo que a gente vai discutindo, sobre alguns cuidados que devem de ter no projeto de arquitetura que facilitam o meu cliente que eu treino a ter alto desempenho. Então essas pessoas, quando tem um ambiente mais adequado, elas conseguem maior desempenho. E ambiente adequado pode ser o conforto na recepção, então, pode ser parte de sanitário adequado, pode ser altura de cadeira, pode ser tipo de cadeira, largura de mesa. Porque muitos clientes nossos sabem que a gente usa esses conceitos. Outros, eles tiveram esses conceitos no projeto, mas eles talvez não saibam detalhes, né, de por que foi feito daquela maneira. Então, uma pessoa que já chegou mal, ela chegou com um humor ruim, porque está na clínica, né? Ela não queria estar lá, ela queria estar em outro lugar. E ela, por exemplo, entala na cadeira. A cadeira é pequena, ela entala na cadeira. Ele é idoso, é um sofá super bonito, que está na moda, é lindo, na foto ele saiu lindo. Mas ele é idoso, sentou no sofá, afundou, porque o sofá é muito macio e precisou de ajuda para ser tirado de lá. O que você acha? A pessoa vai ficar melhor ou pior do que chegou? Agora, diferente disso, deixa eu explicar uma coisa que acontece aí. Quando acontece alguma coisa do cliente, cair, entalar na cadeira, qualquer coisa que cause constrangimento, e às vezes cobrança errada ou coisa do tipo também pode causar constrangimento, todas as vezes que isso acontece uma coisa que é perda de valor. E a perda de valor, ela acontece por conta da mudança de fisiologia do cliente a partir do problema que acontece. Então, aí não é só uma questão da arquitetura, só funcional ou só estético. Ela tem que ser adequada porque, no caso de uma clínica, que é o que a gente está falando aqui, tem que ser adequado em qualquer local, mas como a gente está falando em clínica, na hora de escolher assentos, cadeiras, poltronas, para uma sala de estar de clientes, que a gente nem chama de sala de espera, né? Como é que vão ser escolhidos esses assentos? A gente tem que ver as características das pessoas que vão sentar ali. É idoso? Tem possibilidade de ter uma pessoa mais obesa, que precisa de um lugar maior? Tem criança que a gente precisa separar? Vai ter acompanhante ou não? Várias coisas que vão além, muito além da decisão pura da arquitetura. Até você dimensionar uma sala de estar corretamente. Porque se ela ficar pequena demais, com poucos assentos, e os clientes ficarem em pé, olha o constrangimento. E outra, se ficar grande demais, toda vez que você chega ali, não tem mais ninguém. É você, uma outra pessoa e uma infinidade de lugares vazios. Olha o constrangimento de novo, mas de uma outra maneira. É mais ou menos o seguinte, esse local aqui foi preparado para uma festa enorme, não deu certo. E eu sou aqui mais uma pessoa, quer dizer, só eu que venho aqui, mais ninguém. Para mexer uma coisa, questão de lucro, que é o que interessa para as pessoas, né, para um negócio, é o seguinte: todas as vezes que você causa algum constrangimento, alguma coisa que não é a favor de criar uma fisiologia boa no cliente, você está impondo a ele um custo emocional. Esse custo emocional, ele é compensado com a percepção de valor. Então, todas as vezes que você dá um custo emocional para o seu cliente, é como se ele diminuísse o valor que ele percebe no seu trabalho. E isso, dentro das consultorias que a gente já fez e dentro dos clientes que a gente acompanha, é claro, é tão óbvio que é estranho as pessoas não prestarem atenção nisso. Agora, Marcelo, eu acho que você deveria fazer uma live falando só de ocitocina e de gerar essas fisiologias, porque eu acho muito interessante. Mesmo conversando esse tempo todo, eu continuo achando que é interessante demais. Eu queria falar agora da sala de primeira consulta, porque quantas horas, Bela? Faltam
perguntando aqui para o staff. Faltam 25 minutos. Vamos baixo. Que foi? De quê? Não sei. Dá uma olhada, tá? Mas já está normal, okay. né? Tá normal de novo. Tá. Já tá. A sala de primeira consulta, numa clínica... Ah, não, ali não... Achei que já voltou? Já voltou. A sala de primeira consulta em uma clínica, é claro que a fachada é importante, a sala de estar é importante, o banheiro é muito importante, depois a gente pode falar dele também. E não só importante, gente, sempre, né? Não só pela estética, pela função, existe uma dimensão a mais, que é uma dimensão essa que a gente tem que ver do ser humano que está aí. Então, uma sala de primeira consulta é o local onde o cliente vai conhecer o profissional, ele vai conhecer o médico veterinário ou o dentista. Então, existe o cenário, que é aquilo que eu falei, esse cenário, e o cenário ele é todo montado de acordo. Então, eu vou falar como eu monto o cenário, depois você explica o porquê. Primeiro, uma coisa básica. A sala de primeira consulta, ela normalmente é super necessária para todo procedimento que é invasivo. Tudo aquilo que possa gerar medo no cliente. Quanto mais medo a pessoa tiver... Então, tem que ter sala de primeira consulta, porque se levar direto para a sala clínica, vai ser um horror. Para você conquistar o cliente. Exatamente. Então, essa sala, esse cenário, imaginando o cenário como o cenário de uma peça mesmo. Primeiro você tem o script da peça, o roteiro da peça, que é o que o Marcelo monta junto com o cliente quando ele faz o treinamento. E aí ele passa para a gente esse roteiro e nós vamos montar um cenário para que esse roteiro possa acontecer, como se fosse uma dança, né? Porque senão tem algumas atitudes que ele pede que o profissional tome e que o espaço impede. Mas normalmente tem uma mesa, aí eu vou falar os elementos todos e depois você explica, tá? Porque as pessoas de vez em quando perguntam, mas por que desse jeito? Sempre tem uma explicação, né? Então, mesa não pode ser larga demais. Eu vou falando tudo e depois você explica tudo, tá? Então, mesa, ela não vai poder ser larga demais, distanciando o cliente do profissional. Cadeira, a cadeira, ela tem que dar suporte. Depois você explica os motivos. Para que o cliente possa se debruçar para frente, para que ele não se jogue para trás. Do lado do profissional, né, onde o profissional, o cliente está vendo como se o cliente estivesse aí, aqui fosse o fundo do profissional, tem que ter elementos que melhorem a fisiologia do cliente. Tem que ter fotos da família, o profissional inserido na família dele, com cachorro, com gato que ele gosta, com o filho dele, com a família dele, num hobby, alguma situação verdadeira, não pode ser mentira, porque de vez em quando as pessoas querem colocar lá coisa que não fazem, mas tem que ser uma situação verdadeira. Flores naturais. Tem iluminação, não ser aquela iluminação branca, chapada, são muitas coisas, mas explica esses, né? Que se a gente tiver tempo, você explica o resto. Vamos lá, vou ter que ser rápido, porque é muita coisa, né? Bom, primeiro, cadeira. As cadeiras, elas têm que ter uma condição para a pessoa sentar, ficar numa posição mais ou menos, essa assim, mais reta, e que ela possa se curvar ou se debruçar sobre a mesa. Todas as vezes que a pessoa está interessada no assunto, ela vai fazer esse movimento para frente. Se o cliente está interessado, você vai perceber que ele está interessado, fica mais fácil você negociar com ele. Se você coloca uma cadeira que a pessoa fica jogada para trás, tem umas cadeiras especiais que fazem isso, né? A pessoa joga para trás, o braço pesa e o braço fica querendo cair. Mesmo que tenha um encosto para o braço fica querendo cair. É que essas cadeiras elas não foram para essa função, elas aí a são pessoa bonitas cruza o para outras braço. coisas, adequadas para O que outras você acha? Negociar com uma pessoa de braço cruzado? Bom, eu te afirmo. De braço cruzado, uma pesquisa Agora, mostrou isso que que eu ia te pedir, porque todo mundo fala, se cruzou o braço, está fechado, mas eu queria que você explicasse por quê. Essa questão de braço cruzado, isso daí vem lá da infância. Todas as vezes, quer dizer, as pessoas normalmente, quando precisam de apoio, precisam de carinho, ou está perdida de alguma forma, é como se ela se abraçasse. É que ela quisesse se proteger. Ela se protege, ou se se abraçasse. fechasse. Ela se né? fecha. Então, uma sensação de autoproteção. Aí a pessoa de braço cruzado, ela entra num estado de proteção. A pessoa com uma bolsa no colo, ela está como se fosse braço cruzado. Aí tem duas pesquisas interessantes. Quando a pessoa está resolvendo um problema, se ela cruza o braço, ela consegue achar o problema de forma mais rápida, porque ela começa
a pensar internamente, ela dá mais atenção aos pensamentos dela. Agora, quando a pessoa está diante da outra e você está conversando com o cliente, ele está de braço cruzado, perto de 30% do que você fala, o cliente nem vai ouvir, porque ele está ouvindo uma conversa interna dele. Então, se o cliente está de braço cruzado, não é hora de passar o orçamento, não é hora de tentar fechar, porque provavelmente você não vai fazer. Você teria que mudar essa postura. E isso pode ser causado pela escolha errada da cadeira. Pela cadeira. A cadeira baixa demais, não permite a pessoa chegar para frente. Baixa demais do cliente, alta demais do profissional. Alta demais. Normalmente o que acontece? A cadeira, o encosto da cadeira, ele se soma à imagem da pessoa. O espaldar alto, ele dá poder. Então você vai ver assim, a cadeira do Papa é uma cadeira, deve ter 8 metros de altura o espaldar da cadeira. A cadeira da Rainha Elizabeth é uma cadeira com um espaldar altíssimo. Aí você olha assim, as cadeiras dos juízes, é tudo coisa alta. E por quê? Aí os porquês aí que eu dá acho, autoridade. a questão da cadeira alta e a do cliente baixa, que ele olha para cima, que aí ele volta à fisiologia de criança. A sensação, se você fizer essa experiência, senta numa cadeira mais baixa, aí a mesa fica mais alta e você volta a uma sensação de que está na infância de Desprotegido. novo. Desprotegido. E na área da saúde, que é diferente de outras áreas de trabalho, né? Direito, por exemplo. Direito. Pode ser até então, que o advogado... o que você procura é uma cadeira que dê acolhimento. E para dar acolhimento, a sua cadeira ela deve ter características parecidas com a cadeira do cliente. Que mantenha, e não deve ter espaldar alto. Que mantenha o olhar, né? Os olhos na e a altura do olhar da pessoa. Então, se você for muito alto, tenta ficar uma altura mais adequada para o seu cliente. Se você for baixo, então aumenta a sua cadeira para que você fique ao nível dos olhos do cliente. E a largura da mesa, Marcelo? Porque aí vem outra coisa. Quando você era criança, você via o mundo de adulto olhando para cima. Quando você olha para cima, você aciona grupamentos neurais para olhar para cima. Esses grupamentos neurais ficaram ativos por muito tempo na sua infância quando você via o mundo dos adultos. Quer dizer que todas as vezes que você vai conversar com alguém, se você olha para cima, a sensação que você perde poder e dá poder para o outro. E para você também, quando você olha acima da pessoa, olhando para baixo, você tem uma sensação de poder. Então, um profissional muito alto, se ele se sentar para conversar com o cliente, ele tem um acesso melhor. Aí vem uma pesquisa dizendo que vendedores altos demais vendem menos do que vendedores que têm a mesma altura do cliente. Porque eles se impõem. Aí, nesse caso, sentado fica melhor. Tá? Então, a cadeira tem isso, não pode deixar ela jogar para trás, tem que permitir a pessoa se inclinar para frente, até porque fica mais perto de você. A largura da mesa que a Solena falou, essas mesas têm uma largura menor, então ela não pode ter um barramento que costuma ter às vezes em frente à mesa, que é para permitir o cliente chegar mais perto de você. Porque senão também a pessoa bate o joelho ali e tem que sentar de lado. Experimenta, por exemplo, se você tem uma mesa larga para conversar com o cliente, experimente usar essa mesma distância, fazendo um ensaio por aí na sua clínica, e experimenta estar mais perto do cliente. Você vai ver que a sua sensação é que você tem muito mais poder de persuasão do cliente quando você está perto dele. Aliás, experimenta estar do lado. E o cliente prefere também, né? do lado. Experimenta estar do lado e conta depois pra gente, né? Manda o que é. Porque estar do lado é muito especial. Inclusive, a gente só está do lado aqui, gente, porque nós somos um casal. A gente não está quebrando a quarentena, não. É porque a gente já está aí nessa quarentena quase 30 anos, gente. Então, a mesa, ela tem uma largura de quanto a mesa? Em torno no máximo 60. De 55 a 60 centímetros. Esse é o ideal. Que te permite ficar bem próximo da pessoa. Inclusive, tocar na pessoa. E poder tocar. Você precisa. O toque é fantástico para efeito de persuasão. Gerar ocitocina. Gerar ocitocina. Se vocês quiserem ver o que é possível fazer com toque, dê uma olhada no Monty Roberts, Doma Gentil. Ele doma um cavalo arisco que nunca foi montado em coisa de 25 minutos. E basicamente ele doma o cavalo com toque. Então, o que o toque é possível fazer? O toque é possível fazer com que você facilite essa relação com o seu cliente. Torna o cliente, a sensação que o cliente tem é que você fica mais íntimo. E o que é que a gente vê as pessoas fazendo? Fica muito bonito, mas depois não tem, é o que a gente falou, a arquitetura estratégica, por quê? Porque não chega a um objetivo. Quando chegam os clientes para a gente reclamando de coisas que já estão prontas,
eles vão falar, não tenho, eu queria o resultado tal e não tenho, eu queria uma clínica para atender tal público, esse público não vem. Por quê? Muitas vezes porque a arquitetura está errada. Aí pessoas que têm tudo, têm um conhecimento técnico maravilhoso, só que na sala de primeira consulta, principalmente, colocaram uma cadeira quase de rei, né? Porque aquela de um espaldar altíssimo, uma mesa que chega até 1 metro de largura e poltronas super bonitas, mas que afundam para o cliente. E pesadas. Às vezes, e pesadas. Algumas vezes o cliente não consegue arrastar a poltrona para chegar perto. Se a pessoa quiser, ela não consegue chegar perto. Então, na hora que a gente vê isso, o que é que a gente faz numa consultoria? Nós ensinamos esses conceitos e falamos, olha, se você fizer de tal maneira, o seu resultado vai ser diferente. E a pessoa faz dessa maneira e tem um resultado diferente. Então, os nossos clientes, eles são indicados de clientes para clientes. Tipo assim, olha, eu tive esse resultado, procura lá. Por exemplo, agora, fala, essa questão lá do direito e esquerdo, né? Não, fala da foto, da família e da flor natural. Aliás, da flor natural eu falo. Da foto. A questão da foto é que eu percebia, a Selena também percebia, a gente começou a conversar sobre isso, que essas fotografias eram interessantes. Mas o mais interessante que eu achei era que todas as vezes que tem uma fotografia de uma criança, de um bicho de estimação atrás do profissional, que chama atenção, o cliente vai perguntar quem é aquela pessoa ali, aquela criança ou aquele animal. Principalmente se o profissional estiver com ele na foto. E aí vai perguntar quem é aquela criança, quem é esse menino, é seu filho, é seu neto? Essa conversa, ela vai gerar algumas coisas em você. Por exemplo, se há uma foto do seu filho, quando ele tinha aí 3 meses de idade, você vai ver essa foto e vai se lembrar daquele momento com seu filho, uma pessoa que você gosta muito. Você vai gerar a imagem dele que você está vendo, então na hora que gera a imagem no seu córtex visual, você vai trazer todo o sentimento que está envolvido com o teu filho. E na hora que você faz isso, você vai criar uma associação muito positiva com o seu cliente. E vai tratar ele super bem. E vai tratar muito bem e vai gostar do cliente. Você vai achar o cliente mais suave, mais amável. É muito melhor você tratar de um cliente que você sente afinidade com ele. Aí a gente volta no início, né? As pessoas gostam do que faz com que elas se sintam bem e não gostam do que faz com que elas se sintam mal. E imagina, se você pode gostar dos clientes, para que você vai ter um cliente que você não gosta? Vai receber o cliente daqui a 2 horas e você fica estressado. Mas aí você tratou bem o cliente, sorriu com um sorriso verdadeiro. Você cria vínculo em você, o seu sorriso é verdadeiro, porque você não está mentindo, porque você acha o cliente realmente muito bom. E a outra coisa agora é o seguinte, você pode fazer a contrapartida da reciprocidade. E você tem filho? E você tem um gato? E você tem um cachorro? Aí cria fisiologia nele. Aí a pessoa vai trazer e vai conversar sobre aquela pessoa que ela gosta, vai gerar a imagem no córtex, e aí lembra que o sistema límbico não sabe se ele está vendo ou se ele está gerando a imagem, vai criar a fisiologia na pessoa, só que ela está olhando para você. É aí onde ela cria uma associação ou uma âncora extremamente positiva em você. Então, resumindo, se você cria afinidade, me faz com que eu me sinta bem, por qualquer coisa, você vai gerar ocitocina. Vou gerar ocitocina. E eu estou olhando para você. Vai criar apego, confiança, credibilidade. Porque eu criei uma âncora. Exatamente. É você que fez com que eu ficasse com essa fisiologia tão boa. Gente, é a forma mais fácil de agregar valor ao seu trabalho. É você criar afeto com seu cliente. E a maneira de criar isso está nessas jogadas. Nesses pequenos detalhes. Então, eu preciso que o cenário me dê condição do meu profissional trabalhar com o máximo que ele pode. Então, essas coisas, delicadezas... E que é interessante para os dois. Para os dois. Então, você cria aquele cenário, esse cenário dá condição do meu cliente interagir melhor com o cliente dele e fazer uma venda melhor. Aí vem a questão que você falou da iluminação. A iluminação é um caso tão à parte que a gente está terminando aqui, não tem como falar da iluminação, Marcelo. Se você consegue resumir, quanto tempo a gente tem dela? 12 minutos. 12 minutos, dá tempo, Dá tempo, Então é o seguinte, a iluminação é uma experiência que eu venho fazendo já há muitos anos e perceber o seguinte, eu consigo fazer, rapidamente levar uma pessoa a ficar estressada, sentir estresse, como é possível também acalmar rapidamente uma pessoa.
Então, às vezes, eu faço isso para mostrar às pessoas. Então, eu vou deixar você com muita raiva de mim. Aí eu consigo fazer. E aí, o que acontece quando a pessoa fica estressada? Na hora que ela se estressa, ela fala: você está com a cara completamente diferente. Você está pálido. Um cliente falou assim: você está cinza cadavérico. Você está com a cara do fulano de tal. Aí eu perguntei assim: o que você acha do fulano? É o maior safado sem vergonha que existe nesse país. Ladrão. O que você pensa de mim? O mesmo que eu penso dele. Porque naquele momento ele me via daquele jeito. Porque eu fiz ele se sentir muito estressado. Né? Aí o que ele falou? Ele é médico, né? E ele falou assim: Marcelo, é impressionante. Você falou que ia gerar isso em mim. E gerou. Mudou e eu percebo você muito diferente agora. Não sei como você tem coragem de fazer isso. Eu nunca teria. Aí ele veio com a informação mais preciosa aqui da iluminação, que é o seguinte: ele virou e falou assim: você ficou cinza cadavérico. O ambiente perdeu o colorido. Quando a pessoa está mal, ela enxerga. Isso. Quando a pessoa entra em estresse, não é hora de ver colorido, é hora de você ter visão mais ampla. Então vamos pensar de novo. Aí você vê o ambiente cinza. Isso. É nosso papel fazer com que ele fique. Aí você vê o ambiente acinzentado, você vê pouco vermelho. Agora, o que acontece com a iluminação fria? A iluminação fria simula a pele pálida. E se simula a pele pálida, que já vem mal, começa a ver todo mundo pálido lá dentro. Entra em estresse. E aí esse estresse é prejudicial para você. Só dá um exemplo, Marcelo. Não, só um exemplo. Que tal um jantar romântico? Um jantar romântico com lâmpada fluorescente branquinha sobre a mesa. Bom, tá certo, era isso que eu ia falar. Quebrou o clima, não? Eu ia falar o seguinte, que se as pessoas prestarem atenção, pensa num restaurante que você gosta e que você gosta da comida. Se trocarem todas as lâmpadas lá e colocarem lâmpadas brancas, é provável que você não consiga ficar lá mais. Então, assim, não mudou a comida, mudou a iluminação. Então, a iluminação é... Aqui, um caso... Eu estava em Fortaleza e tem uma área velha da cidade, que é uma área onde vai muito turista. E aí eu estava andando por lá e percebendo o seguinte: engraçado, alguns restaurantes estão lotados e aquele lá não tem quase ninguém. A diferença, iluminação branca. Não é aconchegante. Os outros eram iluminação quente. Então você criava um ambiente de aconchego com aquela iluminação. A gente, nas nossas férias, a gente tem esse hobby, né? De ficar olhando por que as pessoas, já aconteceu várias vezes, né? Porque as pessoas entram ali, não entram aqui. Deixa eu fazer duas observações. Eu vi aqui o Dr. Rodrigo Teixeira, e lá, né, que eu vi, se tiver aqui outra pessoa aqui, gente, eu não enxergo direito, ali não dá. Aqui não dá para ver ninguém que está aí. Bruno Brás, que elogiou aqui, falou que tá achando incrível, que o Rodrigo já tinha falado de você. O assunto é muito gostoso mesmo, né? Deixa eu pular para as flores, Marcelo, senão não vai dar tempo. Sim. As flores naturais. As pessoas falam, mas por que eu não posso colocar uma flor de plástico? É porque ela tem o mesmo visual. É o seguinte, uma flor de plástico, toda vez que o cliente vai na clínica, ela está do mesmo jeito, ela não mudou nada. E por mais bonita que ela seja, por mais bem feita que ela seja, a pessoa vai perceber com o tempo que aquilo ali é de plástico. Outro detalhe, se vocês começarem a observar, e nós dois somos muito observadores, o Marcelo é mais analítico, sabe aquela pessoa analítica, que analisa os dados e chega a uma conclusão. Eu sou muito empática, então nós dois juntos, a gente fica analisando as coisas todas e chegamos a conclusões interessantíssimas. Então, se você presta atenção, coloca uma orquídea em um local e deixa que as mulheres passem. Mulheres, porque mulher é a maioria na área de saúde. Primeira coisa que a mulher vai fazer quando chegar perto da orquídea, ela vai chegar e vai dar um toquezinho. Isso aqui não é orquídea, não se clame, mas é. E ela vai colocar a mão. Se perceber que é de plástico, logo faz aquela cara de... né? Agora, se percebe que é de verdade, já dá um sorrisão. Então, isso já é um detalhe. Agora, se ela é de plástico, ela consegue ajuntar poeira. Já achei várias aranhas morando em plantas de plástico. Ficam muito sujas, aí o pessoal fala, a outra tem terra, a de plástico fica muito mais suja. Só que tem um detalhe mais importante do que isso. Várias e várias pesquisas de antropologia, agora tem a biofilia, que são a psicologia ambiental, que é o que une a arquitetura com a psicologia, a própria neuroarquitetura, a arquitetura sensorial, tudo que a gente vai pesquisar, nós chegamos aqui, o ser humano, olhando para a natureza, aí ele volta toda aquela fisiologia, já é da memória da espécie, de aqui estou no meu lugar,
Aí aqui eu estou sensação no de lugar paz, de de paz, de tranquilidade, tranquilidade. aí que vem as cores, quais cores Isso. que provocam isso. Ah, E um outro aí? detalhe da flor também, que é o seguinte, quando é uma flor natural, ela sempre vai ser uma flor diferente, né? Se é uma planta natural, sempre ela está crescendo, fazendo Cada uma dia coisa que a diferente. pessoa chega, ela está de Porque um jeito. tudo aquilo que tem no ambiente que não muda, seu cérebro acostuma e não chama atenção. Só chama atenção aquilo que muda. É por isso que quando você vai numa aula, numa palestra, um curso que tem 4 dias, você se senta no mesmo lugar. Você se sente mais seguro ali porque tudo aquilo que não muda vai continuar ali. Você só vai prestar atenção naquilo que muda. É o palestrante ou a apresentação. Então as pessoas têm essa tendência e isso acontece na clínica. Se você tem uma coisa viva, ela vai chamar a atenção todas as vezes que a pessoa estiver ali. Tem uma pergunta aqui se a foto é colorida. Isso é importante. Colorida. A foto preto e branco vai dar a sensação do estresse, como aquele médico falou. Marcelo, estou te vendo cinza, o ambiente perdeu o colorido. A foto em preto e branco, ela é uma visão que a pessoa tem quando ela está estressada. Se vocês nunca perceberam, e é comum que as pessoas não percebam, na próxima vez que você de repente assustar com alguma coisa, você entrar em estresse rápido, tenta perceber a mudança que você vai ver no nível das cores. Você vai perder a percepção das cores. Quanto tempo a gente tem? Você vai ver o mundo mais simples. Marcelo, nós temos 4 minutos, mas eu queria que você finalizasse isso e depois a gente está pensando, né, e já estamos estruturando o curso para arquitetos, para ensinar esses conceitos de arquitetura estratégica. No nosso escritório, a gente faz projetos para a área de saúde, os projetos são à distância, tanto projetos para vigilância quanto projetos de decoração. O Marcelo trabalha com treinamento de profissionais de saúde para otimizar o fechamento. Mas só que eu queria pedir um detalhe, Marcelo, aquela história do quadro, aquele quadro, porque foi uma das coisas que aconteceram em uma das consultorias e explica muito do que a gente está falando. Ok, então deixa eu falar. E aí, se cortar, porque né, é pouco tempo, foi muito bom estar aqui com vocês, mas eu acho que vai dar tempo para você finalizar. Quando eu vou numa clínica para fazer o treinamento profissional, eu olho tudo na clínica. Então eu me sento no banco onde se senta o cliente, eu viro para a parede, que ele fica virado para a parede, eu olho tudo. E aí numa clínica em São Paulo, eu me sentei lá na posição do cliente, olhei para frente e vi um quadro. Era um quadro que me causou uma sensação muito estranha, bem estranha mesmo. E era um quadro de palafitas, com um céu meio laranja avermelhado. Então era um quadro com traços retos, com muito preto, muito laranja, muito cinza. Olha, nem tinha muito cinza, mas era muito preto, muito laranja, muito vermelho. E dá uma sensação de angústia, uma sensação muito ruim. Muito pontudo, né? Muito pontudo. Aí eu chamei as pessoas lá, a dentista e funcionárias, e falei com elas assim, mas olha esse quadro, o que você acha? Um quadro, não sei. Aí eu perguntei, o que você sente quando vê esse quadro? Não sei, tem gente que acha bonito. Aí eu falei assim, fecha os olhos, olha esse quadro agora, olha para ele, tá? Agora fecha os olhos e imagina que você está vendo o seu futuro. E que o seu futuro você está vendo esse quadro. Qual a sensação? Todo mundo abriu o olho e falou, nossa, que coisa horrível, que sensação desagradável. Aí eu perguntei para ela, mas John, é essa sensação que me passou. Então o cliente senta ali na frente daquele quadro, é uma obra de arte, tudo bem. Agora, é uma obra de arte que muda a fisiologia do cliente para pior, e muito pior. Aí eu perguntei para ela, mas de onde que veio isso? Isso daí é do dono da clínica, que ele tem, não sei, um parente, irmão, alguma coisa assim, que é esquizofrênico. Agora deixa eu fazer uma observação. Aí o cara pintou o quê? Ele colocou, deve ser um ótimo pintor, né? Porque ele colocou toda a emoção da esquizofrenia dele. Isso que eu quero na obra usar de arte. para finalizar, porque é muito importante. O que é uma obra de arte? A pessoa coloca o que ela tem dentro, ela coloca na obra de arte. E qual a função da obra de arte? A pessoa que o espectador olha e sente o que o artista sentiu. Então, essa obra, por exemplo, em um museu, poderia até fazer a pessoa pensar na vida, repensar coisas. Mas dentro de uma clínica, não.
Não é hora da pessoa Pois repensar, é. não é Aí hora vem os dela... detalhes que eu sempre também vejo e discuto com a sua Helena. Que tipo de coisa que pode ter na decoração que vai gerar